Nessa manhã, com alegria, eu estou, dizendo que voltamos para o texto de livro de Efésios. Vamos continuar ensinando o livro de Efésios vagarosamente na segunda parte do texto de Efésios, que é o capítulo 4. Nós vimos a parte doutrinária, focada, centrada em Deus, nos capítulos 1, 2 e 3. O propósito de Deus, que nós vamos recapitular alguns princípios dessa manhã. E vamos entrar no aspecto prático do capítulo 4, capítulo 4, 5 e 6. Eu peço oração. Todas as quartas-feiras eu não atendo ninguém, porque quarta-feira e sextas-feiras pela manhã, com raríssimas exceções, eu estou preparando essas mensagens domingo de manhã e domingo à noite. Na sexta-feira, depois de alguns acontecimentos, eu estava terminando a mensagem de domingo à noite. 8h30 da noite estava terminando a mensagem. Antes um pouquinho das 8, quando na minha página, porque eu faço tudo no computador, na minha página estava escrito assim, salve ou não salve? Aí eu digo, não salve. Perdi 9 horas de trabalho da mensagem de domingo à noite. E não foi porque não tinha no texto, porque é fácil você recuperar um texto mas é porque estava no texto e eu não sei o que aconteceu. E eu não quer dizer que eu não vou pregar hoje sobre o que eu iria pregar no outro domingo, então fiz uma troca. Mas eu preciso das suas orações, porque eu levo com muita seriedade, uma das tarefas que eu levo com mais seriedade aqui nessa igreja, não é só liderar a igreja, mas pregar a palavra de Deus. E o texto que vamos ver hoje à noite também do livro de Marcos é um texto riquíssimo no entendimento e na compreensão das verdades do Senhor. Nessa manhã eu quero falar sobre as riquezas da santidade pessoal, em Efésios capítulo 4, versículo 1. Enquanto você abre o livro de Efésios no capítulo 4, vai ser passado no telão. Eu também quero cumprimentar o pessoal que nos acompanha aqui pela internet. Nós fizemos um levantamento, cerca de 400 e poucas pessoas acompanham os cultos aqui na igreja. Então, Deus abençoe sua vida. Algumas pessoas estão distantes, algumas pessoas não podem realmente estar devido a problemas de saúde, aqui uma membresia, que é muito raro, mas muitas pessoas estão acompanhando este culto. Deus abençoe a sua vida ricamente. Precisamos melhorar nossa questão da internet ainda, precisamos melhorar a câmera, melhorar um punhado de coisas. Esses conteúdos não são gravados, que poderiam ser, mas tudo tem seu tempo. Efésios capítulo 4, versículo 1 diz assim: rogo-vos, pois eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. É assim que o apóstolo Paulo abre essa segunda sessão da sua carta. É importante você lembrar que a Bíblia não foi escrita com capítulos e versículos. Capítulos e versículos foram adicionados depois. Antes do apóstolo Paulo entrar no capítulo 4, se você está aqui acompanhando o livro de Efésios, você vai ver que nos primeiros 3 capítulos, o apóstolo Paulo desenvolveu para os seus leitores o propósito de Deus eterno na história. Queridos, nós não somos frutos do nada. A sua vida, a minha vida, a igreja, os séculos da igreja, nesses quase 2000 anos, não é regido por nada. Não. Antes de tudo acontecer, havia um propósito eterno de Deus, que Paulo declara esse propósito no livro de Efésios, que vamos ler, dos versículos 3 a 7 do capítulo 1. Acompanhe a leitura. Diz assim, esse é o propósito eterno. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Diz que Deus tem que ser louvado porque na pessoa de Cristo nós temos bênçãos celestiais, bênçãos espirituais. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, Deus é muito claro em sua palavra que cada um daqueles que creram foram escolhidos por ele. Essa é uma afirmação bíblica forte. Escolhido nele, dele quem? Em Cristo. Qual a finalidade? Para sermos santos e irrepreensíveis perante ele.
Em outras palavras, nenhuma pessoa que é chamada para Deus vai viver a vida do jeito que ela quer viver. Não se engane. A vida de um salvo é para a santidade. Há um desejo no coração de fazer o que agrada a Deus, separado para Deus, viver uma vida irrepreensível perante Ele. Por favor, esqueça esse conceito de que eu vou viver a minha vida preocupado com o que a igreja está pensando, com o que eu estou pensando. Não. Você deveria fazer isso também, mas acima de tudo, viver a vida pensando no que Deus agrada. E a Bíblia diz que essa escolha de Deus no plano eterno tinha como finalidade o quê? Santidade e uma vida irrepreensível, que não tem reprimenda perante Deus. Eu gosto vocês sabem que o meu herói do Antigo Testamento é Eliseu, né? Porque Eliseu é um cara que está muito focado em Deus, ele está nem ligando para Naamã, e o que Naamã acha para ninguém. Mas ele diz assim: Deus em cuja presença eu estou. É assim nós estamos. É o plano de Deus de nos escolhermos em Cristo para sermos santos. E em amor, no propósito de Deus, nos predestinou para Ele. É claro nas Escrituras, não só a escolha, mas a predestinação para Ele. Como é que Deus fez isso na história? Ele diz assim: através de um processo em Cristo de adoção de filhos. Nós temos um grupo de homens que reúne aqui 10 para 7, quinta-feira, e o assunto pela manhã foi 1 João 3,1, que Deus diz: veja que grande amor nos concedeu o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. As pessoas não nascem filhos de Deus, as pessoas se tornam filhos de Deus por causa de Jesus, e os filhos de Deus são adotados na família de Deus. Por que adotados? Você vai ver no capítulo 2, porque todos nós nascemos como filhos da desobediência. Toda a nossa caminhada é uma caminhada para os interesses da nossa carne, do mundo e de Satanás. Se Deus não entrasse na nossa vida, se Deus não entrar na vida de alguém, porque a Bíblia diz que Deus nos adotou em Cristo na família de Deus. Então veja bem, você não está aqui, eu não estou aqui caído de paraquedas, não. Deus trabalhou com a sua igreja, com o seu povo no decorrer da história, lhe escolhendo, lhe predestinando para Ele. A Bíblia diz: e para Ele nos chamou em adoção de filhos. Diz aí o texto: por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito, a disposição da vontade dEle. Queridos irmãos e amigos, Deus não tem obrigação nenhuma de nos salvar. Deus não tem obrigação de fazer nada por nossas vidas, mas Ele fez por seu amor e graça na pessoa de Cristo, dentro da sua vontade. E a gente deveria parar e dizer assim: ó Deus, muito obrigado, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Obrigado, Deus, por tua ação poderosa na minha vida, pelo teu propósito na minha vida, pelo propósito do Senhor na vida do teu povo. Obrigado por me chamar para ti, me adotar na sua família e agora poder viver para o Senhor. Ele diz isso. Devemos louvar a Deus por isso. E tudo isso, versículo 6 diz: para louvor da glória de sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado, para louvor da glória, louvor da glória. Ninguém vai chegar no céu dizendo assim: fui eu. Ninguém vai chegar no céu dizendo assim: eu fiz algo. Não, quem fez algo foi Jesus Cristo na cruz do Calvário, que você vai ver hoje à noite. Foi a expressão do amor de Deus. Isaías 53 diz que a Deus agradou moer o seu Filho, para que nós pudéssemos ser salvos. Um preço altíssimo. Enquanto tivermos com uma mente humanizada, pensando na obra de salvação a partir de uma visão humanista, nós não vamos progredir muito, porque o texto diz: há um Deus
que esteve e que está na nossa história. E tudo Ele fez para a glória do teu nome, do nome dEle. E tudo nos concedeu, diz aí, gratuitamente no amado. Que amado? Em Jesus Cristo. Sem Jesus Cristo, nós não temos nada. Nós não somos nada. Não seremos nada. Ele diz assim, terminando, no qual, em Cristo, temos a redenção, temos a salvação. Nós pregamos a Jesus e a salvação em Cristo, porque ainda que a gente perca tudo, ainda que nossa vida acabe, ainda que nossa vida desestruture, ainda que esse mundo se perca, nós temos Cristo. Nós temos Cristo. Eu estava num culto, nessas minhas férias, e ali nos Estados Unidos, a pressão de grupos é muito grande, e as leis estão se fechando para tirar a liberdade do povo em relação às suas convicções. E o pastor disse uma coisa maravilhosa: pode tirar Deus da Constituição, pode tirar Deus da nota, pode tirar da nota do dólar, pode tirar Deus das escolas, pode tirar Deus de tudo. Não pode tirar Deus do meu coração, não pode tirar Deus das convicções, não pode tirar Jesus da minha vida. Jesus é nosso bem maior, queridos. Jesus diz: que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ele diz: tudo que somos e temos é por causa da obra redentora de Cristo, versículo 7. E redentor aonde? Ele diz, versículo 7, na cruz, no qual temos a redenção pelo seu sangue. Quando Cristo morreu na cruz e derramou o seu sangue, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é o Cordeiro de Deus, e como Cordeiro de Deus, recebe a ira de Deus que era devido a nós. O que aquele cordeirinho no sacrifício tinha a ver humanamente com o pecado? Nada. Ele é o inocente. Aqui está Jesus, o inocente, que paga pelos pecados. Nós não aceitamos da Bíblia qualquer pagamento pelo pecado vindo de obras, vindo de exercício religioso, vindo de práticas religiosas, rituais, nada disso. É tudo pelo sangue de Jesus Cristo. E ele diz, segundo a riqueza da sua graça. O que é graça? Um favor imerecido. Em Cristo Jesus, por Cristo Jesus, nós temos o quê? A graça de Deus revelada. O Deus que nos escolheu, que nos predestinou, Ele nos chama na história, através da redenção de seu Filho Jesus Cristo, na cruz do Calvário, para a libertação dos nossos pecados. Os eleitos e predestinados e adotados por Deus, no propósito de Deus, só assim o são, por causa de Jesus Cristo e da obra graciosa do Espírito de Deus, que abriu o nosso entendimento para essa compreensão. E é isso que o apóstolo Paulo fala, e é isso que ele alicerça a nossa vida. Estamos em Cristo, estamos seguros, estamos em paz. Demonstremos isso por uma vida de santidade. Demonstremos isso por uma vida irrepreensível no mundo pecaminoso, no mundo cheio do eu e sem Deus. Propósito de Deus, né? Mas, o que mais o apóstolo Paulo nos apresentou nos capítulos 1, 2 e 3? Dando um resumo. Por meio de Jesus, que morreu pelos nossos pecados, ressuscitou dentre os mortos, Deus está criando algo inteiramente novo. Não apenas uma vida nova, mas uma nova sociedade. Agora em Cristo, o plano de Deus vai se revelando. Como? Chamando pessoas para uma vida nova, e essas pessoas compõem a nova sociedade de Deus. Veja o exemplo da vida nova no capítulo 2, versículo 1 a 7, que diz assim: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Esse texto é um texto clássico da Bíblia, que mostra a ação de Deus nas nossas vidas,
chamando-nos a todos para a vida em Cristo, os que se converteram a Cristo, porque todos estão espiritualmente mortos, e mortos não fazem nada. Tem que ser uma ação miraculosa. Por isso, nunca seja apático quando uma pessoa se entrega a Cristo. Nunca seja apático no momento de batismo. Nunca seja apático. Porque um morto veio à vida pelo poder do Evangelho. Então a Bíblia diz assim: essa nova vida, Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais, número 1, andastes outrora. Como? Em primeiro lugar, segundo o curso deste mundo. O que um morto espiritual gosta? Gosta do mundo, gosta das coisas do mundo, gosta daquilo que o mundo fala, do que o mundo faz, do que o mundo se interessa. Por isso que Tiago capítulo 4, versículo 1 diz que aquele que se institui amigo de Deus, amigo do mundo, constitui inimigo de Deus. 1 João capítulo 2 diz que, versículo 15 e 17, não ameis o mundo, porque foi do mundo que Deus nos tirou. Se alguém tem uma atração e um foco, uma vontade de viver no mundo e caminhar no mundo, não é de Deus, não pertence a Deus, porque foi de lá que Deus nos tirou, porque no mundo é que temos a alimentação satânica de um princípio satânico imperativo contra Deus. E diz assim: estávamos mortos. Como? Vivíamos no mundo, segundo o curso do mundo. O que mais? Ele diz: segundo o príncipe da potestade do ar, um nome técnico para Satanás, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Já falei várias vezes, mas repito: se nós tivéssemos um óculos espiritual hoje pela manhã, e nessa manhã, no mundo todo, que reúne-se em nome de Jesus, você viria nesse auditório anjos e demônios. Sabia? Então, nós estamos no mundo espiritual, que precisa ser visto com uns óculos espirituais. As pessoas que rejeitam, as pessoas que insistem em viver na incredulidade, a gente tem a tendência de execrá-las, de esmagá-las com as nossas palavras, desprezá-las, sem olhar para trás e ver que é um mundo espiritual do qual Satanás está prendendo essas pessoas de várias maneiras. De várias maneiras. Às vezes uma prisão intelectual, religiosa, conceitual, não sabemos. Às vezes são escravidões, ou a escravidão atrelada a vícios. Uma série de coisas que o diabo trabalha. Mas a Bíblia diz que antes de alguém vir a Cristo, não só estava seguindo o mundo, mas seguindo o poder de Satanás, que agora, no tempo presente, o que ele faz? Atua nos filhos da desobediência. O que mais? Ele diz: entre os quais também todos nós andamos outrora. Todos nós estávamos o quê? Antes de conhecermos a Cristo, debaixo do mundo, segundo o poder de Satanás, e mais, terceiro e último, segundo as inclinações da nossa carne. Carne é a expressão bíblica que demonstra todo o nosso interesse e afeto para fazer as coisas contra Deus. São desejos internos, desejos muitas vezes impossíveis de conceituar, que a Bíblia conceitua para nós, que nos leva, que nos tende, que nos dá interesse para nós mesmos, para o eu. Então diz assim, as inclinações da nossa carne, e não só as inclinações, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. É interessante como a palavra arrependimento vem da palavra grega metanoia, que significa mudar de mente, porque quando alguém vem a Jesus, ele não só muda o seu estilo, mas inicialmente ele muda a sua forma de pensar. Isaías 55, quando Deus diz assim: largue o perverso os seus pensamentos, os seus caminhos, converta-se para mim, porque os meus pensamentos são maiores que os vossos pensamentos.
Onde estão os pensamentos de Deus? Estão aqui, na palavra, revelados na pessoa de Jesus. Essa era a vida que vivíamos. E éramos o quê? Por natureza, filhos de Deus? Não, filhos da ira de Deus. Por quê? Porque envolvidos com o mundo, envolvidos com o diabo, envolvidos com si mesmo, tem alguma aqui envolvimento com Deus nessa estrutura tridimensional do ponto de vista espiritual? Não. Assim estão todas as pessoas, debaixo da ira de Deus. Acho que nós cantamos aqui, justo e compassivo, justo e compassivo, quando cantamos o primeiro hino, justo e compassivo. Deus está levando a sério o pecado. Mortos, a Bíblia diz. Mas se terminasse aqui era um desespero. Mas versículo 4 diz assim: Deus está formando em Cristo Jesus uma nova vida e uma nova sociedade. E nessa nova vida ele diz assim: mas Deus, sendo rico em misericórdia, Ele é o mesmo Deus de ira, mas é o mesmo Deus de misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou. E versículo 5, estando nós mortos nos nossos delitos e pecados, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Quando Cristo morre naquela cruz, tendo sido os primeiros convertidos, um ladrão e o centurião e um grupo de soldados que nós vamos ver, a ação poderosa de Deus naquela morte de Jesus e sua ressurreição e o seu poder, que agora quando se prega que você tem que abandonar o pecado e crer na obra maravilhosa de Jesus, e quando você vem a Cristo, você experimenta sua misericórdia, o seu grande amor e a sua graça. E ele diz assim: mas Deus, a ação de Deus é tremendo. E não somente a minha vida vai sendo nova, mas ele assim, juntamente com ele nos ressuscitou. Deus não só nos vê aqui agora, mas já nos vê na história, porque Deus não é atrelado pelo tempo. Deus nos vê na história. Como? Olha ali, ressuscitado com Cristo. Na história nos vê o quê? Assentado nos lugares celestiais. Aonde que eu e você estamos? Em Cristo Jesus, lá no céu, fazendo o quê? Ressuscitado, demonstração. Fazendo o quê? Assentado nos lugares celestiais, em Cristo Jesus. Assentados. Finalidade: para mostrar nos séculos vindouros, já no 21º século, que nós estamos, a suprema riqueza da sua graça. Quem são os convertidos a Jesus? São os troféus, de Deus para cada um, demonstrado na realidade, que estão expostos, assentados em Cristo e dizendo: esse é meu, essa é minha, esse é meu, esse é meu, por causa de Jesus Cristo. Nós somos o presente de Deus, nós somos o presente de Jesus para Deus. Que graça, que bênção. Ele diz: mostrar a riqueza da sua graça em bondade para conosco. A Bíblia é veemente contra qualquer tipo de postura de tentar salvar a si mesma, porque a Bíblia diz: é pela graça em Cristo Jesus. E em Cristo Jesus, versículo 15, ele diz assim: Jesus aboliu na sua carne a lei dos mandamentos, na forma de ordenanças, para que dos dois, judeus e gentios, criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz. Então, acompanhe aqui o raciocínio. O que o apóstolo Paulo está escrevendo no capítulo 1, 2 e 3 é o propósito de Deus. O propósito de Deus realizado na eternidade passada, aplicado à pessoa de Cristo, quando ele veio ao mundo, se tornou homem,
deu a sua vida na cruz do Calvário, e através do Calvário a sua mensagem é pregada, e novas pessoas vêm a Cristo, que formam agora uma nova sociedade. Uma nova sociedade. Novas pessoas com uma nova sociedade. Em outras palavras, quando você vem a Jesus Cristo, você não vem para viver a sua vida sozinha. Nós não acreditamos em cristianismo em casa. Nós não acreditamos em cristianismo que não tem estrutura comunitária. Porque nós somos chamados por Deus para viver num corpo só. Vivemos para Deus. Para Deus. Numa estrutura focada para Deus. Juntos. Numa nova sociedade. Essa nova sociedade é explicada pelo apóstolo Paulo em Efésios 2, 11 a 19, que diz: portanto, lembrai-vos de que outrora vós, gentios na carne, quem não era judeu, chamados em circuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos, quem? Judeus, circuncisos na carne por mãos humanas. Naquele tempo, antes do evangelho chegar de forma clara, estava sem Cristo, não tinha o Messias. Os gentios não tinham o Messias. Separado da comunidade de Israel, que foi? A comunidade de Israel foi o primeiro instrumento de Deus para que as pessoas pudessem se unir a Deus por meio do povo de Israel. Estranho às alianças das promessas, várias alianças nós temos no Antigo Testamento. Não tendo esperança e sem Deus no mundo. Para Deus, os que estão sem Cristo não têm esperança eterna e são ateus ou conceituais ou práticos. Para Deus, essa é a visão que Deus tem do mundo sem Deus. Mas agora, veja aí, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fora dos pactos, fora das promessas, fora das alianças do Antigo Testamento, mas em Cristo Jesus fostes aproximados. Como? Pelo sangue de Cristo, que é o Cordeiro de Deus. Porque Ele é a nossa paz. A nossa paz com Deus, Jesus Cristo, e a nossa paz uns com os outros. O qual de ambos, gentios e judeus, fez um. De modo que nós não trazemos para a igreja de Jesus nada de conceito judaico. Nós não trazemos candelabros, não trazemos a bandeira de Israel, não trazemos shofar, não trazemos kippah, não trazemos dança judaica, não trazemos nada disso. Porque agora é a igreja de Jesus. Se você é judeu, judeu de origem, você tem que se converter a Jesus Cristo, Jesus como Messias. Nós acreditamos que Yeshua é o Hamashia, que Jesus é o Messias. Ele morreu na cruz e Ele é o Cordeiro de Deus. Toda a promessa do povo de Israel está na pessoa de Cristo, pregada no livro de Atos, pregada no livro de Romanos. Ele é a nossa paz. Foi Ele que derribou a parede da separação que estava no meio, a inimizade entre judeus e gentios. Aboliu na sua carne, lá na cruz, a lei dos mandamentos do Antigo Testamento na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz. Agora, em Cristo, judeus e gentios se juntam e eles têm paz um com o outro e paz com Deus. E reconciliar-se em um só corpo com Deus, versículo 16, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. Então, através de Jesus, o que o texto diz? Nós somos um só corpo em Cristo. Nós estamos fragmentados em pequenas comunidades, mas um só corpo em Cristo, desde Atos capítulo 2. E vindo, evangelizou a paz a vós outros que estavam longe, e paz também aos que estavam perto. Em Cristo, nós proclamamos que as pessoas podem ter paz com Deus. Quem? Os judeus e os gentios. E por Ele, ambos temos acesso ao Pai no Espírito. Você vai ver que quando Cristo morreu, o véu do santuário se rasgou. Você vai ver os detalhes daquele véu que rasgou. Mas a verdade é que quando aquele véu se rasgou, o acesso, que antes era só pelos sacerdotes, agora é para todo mundo. E ele diz assim, é um acesso ao Pai.
Porque no Antigo Testamento nós temos 8 pequenas referências a Deus como Pai. Mas Jesus nos ensinou a chamarmos Deus como Pai, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por Ele. Quem são os sacerdotes agora? Todo mundo que crê em Jesus. Seu sacerdote, você intercede pelas pessoas, você fala para as pessoas, você traz a paz às pessoas. Isso é feito pelo Espírito de Deus, versículo 18. Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e sois da família de Deus. Ele fala para os gentios assim: agora nós somos todo mundo uma família. Família de Deus. Pronto. Meio cansativo, mas você já me conhece. Você tem agora as bases claras do capítulo 1, 2 e 3. No capítulo 3, o apóstolo Paulo faz uma oração. Essa foi a última mensagem. Do plano eterno de Deus para salvar as pessoas. E para concretizar essa salvação, Ele deu o Senhor Jesus Cristo, o qual agora chama todos ao arrependimento para uma nova vida e uma nova sociedade. Aplicando. Se você creu no Senhor Jesus, você tem uma nova vida. Se você creu no Senhor Jesus, você faz parte de uma nova sociedade. Essa especificamente é a doutrina. Agora, no capítulo 3, nós vamos ter o quê? Capítulo 4, 5 e 6, os nossos deveres. E o apóstolo Paulo faz um apelo à santidade pessoal, no capítulo 4, dizendo assim: que andeis de modo digno da vocação a que foste chamado. A vocação você já ouviu aí, nessa primeira parte. Agora ele faz um apelo, para que a gente viva. Sabe por quê, queridos? Porque o que você sabe, precisa ser colocado em prática. As verdades de Deus a gente aprende para colocar em prática. Porque o que vai adiantar você saber todas as coisas, e a doutrina, e a teologia, e a compreensão de Deus, e dos conceitos de Deus, se você não praticar? Aí apóstolo Paulo vai dizer assim, você pratica pessoal, você pratica nos relacionamentos, você pratica no casamento, você pratica na sua família, no seu trabalho, você vai praticar. Capítulo 4, 5 e 6 é sobre prática. E por isso que eu quero falar sobre, em primeiro lugar, sobre o conceito dessa riqueza da santidade pessoal, porque é isso que o apóstolo Paulo diz, andeis de modo digno da vocação que foste chamado, e o apóstolo Paulo faz um apelo para isso. Primeiro, o apóstolo Paulo faz um apelo à vida de santidade, e esse apelo, em primeiro lugar, é solene. Ele diz assim: rogo-vos. A palavra rogar significa convocar, solicitar, pedir, ensinar. Em outras palavras, o apóstolo Paulo está pedindo. Todas as vezes que a palavra rogo-vos aparece na Bíblia, tem em foco algo para a vida. Veja, Romanos 12, 1 diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus. Fazer o quê? Que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Quando o apóstolo Paulo apela lá em Romanos, pedindo, ele diz assim: você coloca o seu corpo diante de Deus. Para quê? Para a gente ver conforme Deus quer. Porque a gente peca ouvindo, peca falando, peca pegando, peca andando, peca de várias formas. E ele diz: nós temos que apresentar a nossa vida a Deus. O que mais ele diz? Ele diz assim, Romanos 15, 30, rogo-vos, pois, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo, e também pelo amor do Espírito, olha o que ele pede, que luteis juntamente comigo nas orações a Deus a meu favor. Todas as vezes que o apóstolo Paulo apela para uma coisa prática, que nós devemos lutar aqui com ele em orações. Esse é o apelo dele. O que ele quer dizer na prática? Que nós devemos orar uns pelos outros, lutar uns com os outros, ajudando os outros em oração. Você hoje recebeu aqui uma lista, uma grande lista, para você orar pelas pessoas com as questões de sua saúde, fora aquelas que você conhece da sua família, no seu dia a dia. Romanos 16, 17, o apóstolo Paulo diz assim: rogo-vos, irmãos, que
que noteis bem aqueles que provocam divisões e escândalos em desacordo com a doutrina que aprendestes, afastai-vos deles. Uau! Irmãos, deixa eu fazer uma colocação aqui para vocês não se perderem. Eu não coloco esses versículos para você decorar, não coloco esses versículos para você achar bonito, nem porque eu não tenho nada para fazer. E muito menos coloco esse versículo aqui para te confundir. Quem está anotando sabe o que eu estou querendo. Eu coloco esses versículos aqui porque eu nunca vou esquecer um dia que eu fui numa igreja batista no norte de Minas. Eu estava passando por um problema tão grande na minha vida, e eu só me lembrava do texto que aquele pastor pregou, que eu não lembro que ele pregou, mas ele diz assim, o Salmo 27:10, se meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor vai cuidar de mim. Lembro só desse texto. E no texto que eu coloco com a argumentação do que eu quero, eu tenho certeza que Deus vai usar a palavra de alguma forma para a sua necessidade espiritual, mesmo que não esteja ligado a esse texto, porque Deus é maravilhoso. Então o que o texto está dizendo no Romanos 16:17 é que nós temos, para a saúde da nossa vida espiritual, afastar de qualquer pessoa que nos prejudica espiritualmente. Qualquer pessoa. No caso aqui, são os chamados irmãos que provocam divisões e escândalos, que vivem em desacordo com o ensino que aprendeu. Sai fora deles. Não estamos falando a Bíblia não está nem falando aqui de quem não conhece a Cristo. Quem não conhece a Cristo é outro tipo de postura, continua a mesma postura de você não estar lá no meio deles, né? Salmo 1, versículo 1. Mas aqui está falando de irmãos. É um apelo do apóstolo Paulo para uma vida de santidade, afastar-se daqueles que não contribuem para a sua vida espiritual. Irmãos, 1 Coríntios 1:10, ele diz assim, rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, veja, que faleis todos a mesma coisa, que não haja entre vós divisões, antes sejais inteiramente unidos, na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Em Efésios capítulo 3, vamos falar sobre a unidade. É isso que o apóstolo Paulo está pedindo em Corinto, que sejamos unidos. O que mais? Filipenses 4:2, ele diz, rogo a Evódia e rogo a Sintique, pense concordemente no Senhor. Irmãos, uma comunidade como a nossa, a comunidade cristã, cheia de pessoas, cheia de pensamentos. O que é que nós podemos ter aqui dentro? Como já tinha no século passado, problemas relacionais. Problemas relacionais por quê? Porque a gente pensa diferente. Tinha uma mulher, duas mulheres na igreja de Filipos, chamado Evódia e Sintique, que o apóstolo Paulo fala assim para o líder da igreja, fala para elas pensarem concordemente. Pensar concordemente. Não é pensar igual, mas assim, haver uma concordância de pensamento. Então, toda vez que o apóstolo Paulo vai fazer um pedido, é para um aspecto prático na Bíblia. Passamos aqui por todos esses pedidos do apóstolo Paulo. Então, apelar, pedir, suplicar, instruir, é sempre uma função pastoral. Sabe por quê? Porque o nosso coração é tão enganoso e somos bombardeados todos os dias pelo mundo, que nós podemos esquecer de fazer coisas básicas. Então precisa apelar mesmo, precisa pedir. Provérbios 13:1 diz, quem ama a disciplina, ama o conhecimento, mas o que aborrece a repreensão é estúpido. Querido, nós chegamos no nosso tempo devocional, para aprender de Deus. Não jogue fora as coisas de Deus, não seja estúpido, não seja louca, não aborreça a repreensão, ame o conhecimento que te é dado pelas pessoas que estão próximas, por esse tempo de culto, pelo seu tempo devocional. Ouça o apelo. Provérbios 13:18 diz assim, pobreza e afronta sobrevém ao que rejeita a instrução, mas o que guarda a repreensão será honrado.
Provérbios 15:32 diz assim: o que rejeita a disciplina menospreza a sua alma, porém o que atende à repreensão adquire o entendimento. O apelo do apóstolo Paulo a uma vida de santidade é solene. Ele diz assim: eu rogo para vocês. E quero terminar essa sessão nesse primeiro ponto, que a gente, como pastor e pregador, não pode deixar de ser repetitivo, porque o apóstolo Paulo diz em Filipenses 3:1: quanto ao mais, irmão meus, alegrai-vos no Senhor, a mim não me desgosta, e é segurança para vós outros, que eu escreva a mesma coisa. A mesma coisa. Continuar escrevendo e falando a mesma coisa. Quero terminar aqui, continuo semana que vem. O que eu quero dizer para você? Em primeiro lugar, eu quero fazer uma pergunta para você. O seu comportamento no dia a dia, em toda a sua vida social, a começar na sua casa, é coerente com aquilo que você professa crer em Jesus? É coerente? Existe algum tipo de comportamento hoje que você está vivendo que não é coerente com o Evangelho? E você está ciente disso? Algum tipo de comportamento escuso, que ninguém sabe. Alguma coisa que você está fazendo que não revela que você está vivendo de forma santa e irrepreensível diante de Deus. Quarto, como é o seu coração quando você é repreendido? É assim, é para receber, para captar a verdade e dizer assim: eu preciso mudar nisso? Ou você já chegou a um ponto em que insiste, desliga sua mente, desliga quando é repreendido, seja pela palavra, seja por alguém, naquela postura de comportamento que Deus quer de você? Como é você? Então, há coerência na sua vida? Porque o tema desse conteúdo é que o apóstolo Paulo está chamando a cada um de nós para vivermos de modo digno da vocação a que fomos chamados, conforme você viu nos 3 conteúdos que eu expliquei no início dessa mensagem. No propósito de Deus, Deus chama você a uma vida nova em Cristo e a uma vida comunitária nova. Meu desejo nessa manhã é que nós possamos caminhar de modo digno desse chamado que Deus nos deu. Independente de como está a sua vida, alguns de nós não estamos em pecado. Amém por isso. Mas talvez alguns de nós possamos estar amargurados contra Deus, desanimados, porque os problemas chegaram na nossa vida e nós estamos questionando muitas coisas, e uma delas estamos questionando a pessoa de Deus. Então, nessa manhã, eu quero perguntar para você também, como é que você está reagindo diante dos problemas e das lutas da sua vida? Independente da circunstância, ande de modo digno da vocação a que você foi chamado. Viva as riquezas da santidade pessoal. Vamos orar. Quero chamar você em primeiro lugar a fazer uma oração, que Deus falou seu coração nessa manhã antes de eu orar.
Pai querido, nessa manhã eu quero louvar ao Senhor pela vida do apóstolo Paulo e pela sabedoria e direção que o Senhor deu a ele para poder escrever a tua palavra e para ser também um exemplo e modelo na sua vida, para nos encorajar, todos nós, depois de 21 séculos, a vivermos uma vida que te agrada. Muito obrigado, Senhor Deus, porque nós somos chamados a andar de modo digno da vocação que fomos chamados. Obrigado porque nessa manhã nós somos relembrados dos teus propósitos na história e somos lembrados dessa vocação. Somos lembrados de que houve muito trabalho espiritual, muita entrega pessoal para que nós pudéssemos estar hoje e sermos hoje o que somos em Cristo Jesus. Muito obrigado pela obra redentora em Cristo Jesus, pela sua vida na cruz, que vamos ver hoje à noite. Muito obrigado, nosso Deus, pelo discernimento que o Senhor nos dá da tua palavra, que não somos nós nessa história espiritual, porque estávamos mortos, mas foi o Senhor que foi operando, preservando nossas vidas, levando-nos ao entendimento e à compreensão da tua palavra. E talvez alguns aqui ainda precisam dessa compreensão, e eu oro que o Espírito do Senhor possa trazer toda a clareza espiritual que cada um precisa. Mas somos gratos. Pedimos que possamos sair daqui vivendo a vida que o Senhor quer que vivamos. Essa forma digna de viver. Vivendo em nome do Senhor Jesus Cristo, ainda que o mundo esteja se desestruturando em tudo, possamos viver em Cristo, para Cristo, temos a nossa vida centrada no nosso Salvador, para a glória do Senhor, viver de modo digno. Obrigado, Senhor Deus, porque o apelo do apóstolo Paulo sempre é um apelo solene para um tipo de vida que devemos viver. Que em tudo que nós ouvimos hoje pela manhã, para vivermos nesse apelo, naquilo que inclui ser cristão, possamos fazer para a tua glória. Que haja confissão e arrependimento nessa manhã, de qualquer pecado que estejamos vivendo, e haja ânimo no nosso coração, por qualquer provação, tribulação e luta, ou expectativa e perspectiva que temos quanto ao futuro, que estejamos atrelados no Senhor. Dá a todos os que sofrem nessa manhã, que estão aqui, a graça de entender que ninguém está solto, mas estamos debaixo da poderosa mão controladora, protetora e cuidadora do Senhor, o nosso pastor. Ao Senhor toda a glória, no nome de Jesus. Amém.